Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar sobre o MXRF11, que é o fundo que tem o maior número de cotistas da bolsa, né? Eu acho um fundo interessante, tá? O pessoal taca muita pedra nele, mas eu acho que é um fundo sim que vale a pena um estudo, né? Para quem gosta. Vamos estudar um pouco mais sobre ele aqui hoje, falar do relatório gerencial, mas claro, né? Já lembra aí de dar o like, se inscrever no canal. E claro, se você quiser aí benefícios exclusivos, a gente tem vídeos exclusivos, lives exclusivas, a gente fala como é que a gente está investindo, é só ser membro do canal. Só clicar aqui em ser membro do canal, e aí você vai ter acesso a esse grupo VIP exclusivo, perfeito? Mas bora lá. Uma coisa que tem que ter muito cuidado, pessoal, que tem muita gente investindo nesse fundo, que eu acho muito interessante, né, assim, para a indústria cada vez maior, isso é incrível, mas eu vejo muitas pessoas confundindo algumas coisas, especialmente as pessoas que estão começando a investir. É por isso que é muito importante a gente estudar antes da gente começar a colocar o dinheiro nas coisas. Acabou de ter emissão agora da MXRF11, o pessoal estava comprando direito, MXRF12, perdão, né, direito de subscrição, achando que estava fazendo um super negócio, pagando super barato, e quando viu lá o MXRF12 perdendo valor, porque ele é uma opção, na verdade, né, começou a desesperar, e muitas pessoas perderam muito dinheiro com isso. Então não faz muito sentido você achar que você está ali descobrindo a mina de ouro, né? Comprando aí um fundo que vale aí na base 10, né, R$ 10 e pouco por alguns centavos. Não faz nenhum sentido, não existe almoço de graça no mercado, tá bom? Então toma muito cuidado, tá bom? Quando você tiver os seus direitos de exercício, tudo bem, né, você exercer ou você vender o direito de exercício, lembrando que tem tributação quando você vende direito de exercício, tá bom? Mas quando você compra o direito de subscrição, você tem que exercer ele e pagar o valor adicional ali da cota, tá bom? Ali o valor da emissão. Show de bola? Então esse aí é o primeiro recado muito importante que eu vi muitas pessoas cometendo esse erro ali na emissão do MXRF11. Bora lá, como eu disse antes, né, o pessoal às vezes taca muito pau nesse fundo aqui, eu sei, né, que é um fundo aí que é muito popular, então o pessoal vai muitas das vezes criticar mesmo, mas eu tenho uma visão um pouco diferente desse fundo, não acho esse fundo ruim, eu acho que de fato, como ele teve o início lá em 2012, né, um fundo aí mais antigo na nossa indústria, de fato ele teve várias mudanças, percalços, etc e tal, mas hoje eu acho que ele tem uma estrutura interessante, com um patrimônio líquido aí de 2 bi 0,2, né, ou seja, super relevante aí, uma taxa de administração que não é tão cara, tá, 0,90% ao ano, comparativamente a muitas taxas que a gente vê muito elevadas aí, não apenas nos FIIs, mas nos FIAGROS também, né? Eu sempre falo que quando eu trago os FIAGROS para você, eu critico as taxas, né, tem que criticar mesmo, porque isso machuca muito a rentabilidade. Bora lá, só destacar algumas coisas aqui dos comentários do gestor, né? Ele fala que o IFIX apresentou aí uma variação positiva de 4,71% em junho. Mais uma vez, né? Eu gosto muito do IFIX, né? Assim, algumas pessoas têm algumas críticas e tudo bem, eu entendo, mas eu gosto bastante. Mais uma vez, destacamos o elevado crescimento das cotistas da base do fundo, com mais de 870 mil cotistas, né? Assim, muito interessante. É um fundo que continua crescendo, o pessoal brinca, né, que esse fundo cresceu muito porque ele era base 10, aí o pessoal, em vez de deixar dinheiro sobrando na corretora, comprava e cota desse fundo. Eu já vi até, inclusive, um gráfico mostrando que quem deixou dinheiro nesse fundo até ganhou do CDI. Então, o pessoal brinca aí que é o dinheiro de bolsa que a galera colocava no MXRF, e pode ser que seja mesmo um dos motivos, né, a gente sabe que quando a gente tem fundos base 10, isso ajuda demais a liquidez, a gente vê isso muito lá nos FIAGROS, que realmente, né, fica aí mais fácil, mais acessível nominalmente o valor, né? Não quer dizer que o fundo está barato ou está caro, quer dizer que nominalmente você precisa de menos dinheiro para investir. Eu acho que, né, show de bola, a indústria tem que ser mais acessível mesmo. Aí ele fala, né, que no book de CRI foram integralizados os CRIs GPA e Direcional Lago da Pedra, no montante de 81 milhões, né, muito interessante, né, esses montantes aí seriam quase que inviáveis ou completamente inviáveis para a pessoa física, né, pelo menos a maioria da população, e para esse fundo aqui não é nada percentualmente, né, assim, em termos de patrimônio de 2 bilhões, muito interessante, os imobiliários são incríveis mesmo, sempre repito isso e vou continuar repetindo. No book de permutas financeiras, o fundo investiu em um novo projeto localizado no Brooklyn, bairro nobre da cidade de São Paulo, com o fundo voltado a investir nessa casa de investimentos após meses, com um projeto diferenciado com mais
esperados muito saudáveis, né? Então isso aí já tem que começar a entender quem investe no MXRF11, porque ele não é um fundo que investe só em papel, né, em crédito. Ele também tem investimento em fundos imobiliários e também tem investimentos em permutas, que tem inclusive um fluxo de caixa diferente, né? Depois a gente pode até passar sobre isso aqui. Aí ele fala, né, o book de FIIs não teve uma movimentação significativa no mês, como de fato subsequente Maxi Renda adquiriu 3 CRIs no início de julho, com os recursos captados via o direito de preferência da oitava emissão de cotas, né, no montante de 104 milhões de reais. O fundo fica ali visando ali, a alocação de 80% PL em CRIs, com bons nomes de crédito, com carrego atraentes e alto potencial de ganho de capital recorrente do giro de mercado secundário. Então, ele já está falando da estratégia dele, né? E até 20% de PL em permutas financeiras, que possuem uma boa rentabilidade com retornos na ordem de INCC de 13%. Eu não sei porque esse povo ainda usa INCC, para ser sincero, eu gosto muito mais de IPCA, mas tudo bem, né? O pessoal ainda usa IGPM, INCC, enfim. Mas tudo bem, é normal no mercado. Eu acho que desses índices, o IPCA ele é muito interessante. Eu já vi gestores falando, né, que de fato, por exemplo, em comparação de IGPM com o IPCA, o pessoal vai migrar cada vez mais para o IPCA e espero que assim seja também, né? Os rendimentos oferidos segundo o regime de caixa foram de 10 centavos por cota, totalizando 23 milhões, resultado apurado em 5,44 milhões pelo pagamento de compromissadas de CRI, que o fundo possui, e as operações de permutas financeiras distribuindo no mês 4,18%, né, 4,18 milhões de reais, desculpa. Então é muito interessante, né? Ou seja, as permutas elas têm sim um percentual relevante do resultado desse fundo. Então é importante que você tenha noção. E no regime caixa, os rendimentos são distribuídos quando efetivamente transitados no caixa do fundo. Eu gosto bastante do regime caixa, tá? Eu sei que tem também toda uma polêmica em relação ao regime caixa e regime de competência, inclusive sobre qual que é o mais seguro, mas eu acho o regime caixa o melhor. Ou seja, quando de fato, como está explicando aqui, né? O regime caixa, os rendimentos são distribuídos quando efetivamente transitados no caixa do fundo, né? Então eu acho interessante, eu gosto do regime caixa. A distribuição de 12 centavos por cota, comunicado no último dia útil do mês de junho, foi realizada no dia 14 de julho, para detentores das cotas em 30/6, né? Então é interessante, esse fundo inclusive está até distribuindo bem ultimamente. O problema dele é que ele ficou bem caro, né? Assim, comparativamente com outros fundos de papel, mas tirando isso, eu acho ele um fundo interessante. Vou até mostrar aqui a rentabilidade que eles mostram aqui, muito interessante. Em relação a despesas operacionais financeiras, né, olha para você ver, né, como que taxa de administração, gestão e tal, dá realmente uma pesada na rentabilidade. A gestão tem que ser remunerada, ponto. Eu sempre falo isso em quase todo vídeo, né? Mas a gente tem que sempre baixar as taxas, e eu acho que 0,90%, comparativamente falando, eu acho que o mercado pode sempre melhorar, mas não é tão alto quanto outros fundos que a gente vê. Inclusive fundos menores, né? E inclusive fundos maiores também. Então a gente vê ele em todo o espectro de patrimônio, de valor patrimonial, fundos cobrando mais pela taxa de administração. Ou seja, né, a gente tem que pesar a mão nisso aí mesmo. Em relação ao volume, né, assim, tranquilo, muito, muito tranquilo, né, 12 milhões por dia, é doido, né, assim, é incrível, né, um volume de negociação aí realmente incrível. O que mostra como que o mercado pode e deve evoluir. A gente vê também a distribuição do resultado aqui. Eu gosto muito, né, desses fundos, eu sempre falo isso, né, que distribui mais certinho ali. O pessoal fala que as pessoas rentistas como se fosse algo negativo, né? Eu sou rentista, eu gosto de renda todos os meses, por exemplo. Então eu acho muito interessante. Não que você não precisa, né, não possa ter outros fundos, que às vezes tem rendimentos um pouco mais voláteis, né, porque você acredita naquele fundo, numa rentabilidade de longo prazo, de forma alguma, né? Inclusive tem todos os produtos, tem produtos inclusive voltados para isso, né, que você ali não vai receber, de certa forma, com tanta regularidade assim, né? Mas a expectativa de rentabilidade pode ser muito interessante no longo prazo. Tem produtos feitos para isso. Mas em termos de fundos de renda, eu gosto bastante de fundos, né? Pelo menos na maioria da minha carteira de fundos que tenham ali uma recorrência um pouco melhor. Mas esse sou eu, né? Enfim, cada um com a sua estratégia. Receitas de CRI, a gente vê que a maioria mesmo, mas também receitas de FII e receitas de permuta, né? Que também tem a relevância, como eu falei aqui, comparativamente ali com receitas de FII. Mas é claro, é um fundo ali que investe em crédito. Em relação à rentabilidade aqui, né, o pessoal aí, como eu disse, né, dessa área de vez em quando, nesse fundo,
Mas que a gente pega aqui o valor do IFIX, né? Assim, a rentabilidade do IFIX. E pega no longo prazo, inclusive, né? Desde 2017 aqui. E a gente vê que esse fundo ali, ele supera o IFIX, né? Bem, inclusive, supera bem o IFIX. Enquanto outros fundos, não, muito longe disso, né? Então, realmente eu entendo, né, que fundos muito falados vão ser muito criticados também, mas em termos de rentabilidade, eu não estou achando ruim, não. O gráfico aqui está mostrando para a gente exatamente isso, né? E eles tentam, pelo menos aqui no que fala do relatório gerencial, fazer um cálculo ali que dá para compatibilizar com o IFIX, né, o que é o certo a fazer, claro, já que é um benchmark deles, né? É, Passando aqui em indexador também é muito importante, né? Eu sempre falo também indexador, classe de ativo, etc e tal, como que é importante. Se você estiver investindo nesse fundo, né, se você quiser estudar esse fundo, você tem que entender como é que ele funciona. A gente vê que, de fato, né, 77% ali está em CRI, mas tem FIIs e permutas financeiras também, e os fundos imobiliários deles está ali logístico, varejo, né, então você está ali, de certa forma, também exposto a esse tipo de setor. Né? Então a gente vê aqui em termos de crédito, né, investimento ativo alvo de percentual de ativos comercial, residencial, crédito corporativo, como eu estava falando antes. Né? Então você tem que entender no que você está investindo. Né? Como eu estava falando, varejo, logística aqui, logística aqui também, né, você vai estar exposto ali a grande parte do que esse fundo está investindo ali em fundos, em varejo, logística também, né? Você tem que estar ali atento para que também tenha suas dinâmicas. Em relação a indexadores, como eu falei, né, é muito importante a gente entender. E aqui ele faz uma coisa que muita gente gosta, que é dividir entre IPCA e CDI. Então, tem gente que não gosta, por exemplo, assim, eu sempre falo, por exemplo, os FIAGs hoje estão mais voltados para o CDI, show de bola, né? Aí você pode pegar a FIAG, colocar na sua carteira e os FIINFRAs, inflação, né, IPCA, e aí você pode alocar, não, então hoje o CDI vai estar mais interessante, então eu vou alocar um pouco mais aqui em CDI. Mas aí você vê que o CDI está caindo, você acha que a inflação vai começar a subir e tal, aí você pode aumentar a exposição à inflação. Isso aí é a sua escolha, é uma alocação mais tática, como eu digo, né? Mas tem gente que gosta de simplesmente deixar o dinheiro em um fundo que tem as duas alocações, porque aí ele não tem que se preocupar com isso e show de bola também, né? Como eu disse, né? Cada um com a sua estratégia. Como a gente disse aqui também é muito importante a gente entender como é que você vai estar investindo. E aqui ele. Por que esse povo coloca essas coisas em inglês? Eu não entendo, né? Mas é residencial, é, alimentos, shoppings, healthcare, né? Que é saúde, aço, enfim. Então, setores da economia aqui, de certa forma, até bem diversificado, né? É bem interessante. Em relação à duration, né? Tem uma duration aqui até mais longa, né? Interessante isso também. Isso aí dá uma segurança um pouco a mais em termos de contrato, né? Pro investidor, né? Então, assim, lembrando que duration não é necessariamente o vencimento, né? Então, ele está aqui falando até a própria diferenciação entre duration e vencimento ali, né? Dos CRIs, dos contratos de crédito que esse fundo tem. Por quê? Porque o duration ali é a média ponderada ali do fluxo, né? Que você vai receber aquela renda fixa. Muito importante, inclusive, no valuation, né? Atribuir valor ao crédito, né? Muito utilizado. Aqui ele fala dos certificados de recebíveis imobiliários, a gente já falou, mas o que eu queria passar para vocês aqui também é o percentual do PL, né? Assim, olha só, bem diversificado, né? Nenhum ali acima de 6% do PL. Então, bem interessante. Mais uma vez, né? Mais diversificado que vários outros fundos aí. Ou seja, acho que dá uma garantia a mais ali para o investidor, na minha opinião, que queira estudar esse fundo, né? Lembrando que nada nesse vídeo aqui é uma recomendação, sempre falo isso, mas é sempre importante a gente falar sobre isso, né? Que ele fala um pouco sobre quais as operações que eles têm, né? De estilo, aço, residencial, saúde, enfim. Aqui ele vai falando de cada uma dessas operações. E aí você pode entrar, né? Falar aqui de malls, de saúde, retail, enfim. Aí vai mostrando aqui. Outra coisa interessante também aqui embaixo, ele fala, mas ele fala também do fluxo de permutas financeiras, né? Então ele fala, olha, o fluxo de caixa das obras oriundas das permutas financeiras são fluxos recorrentes, no entanto, oscilam em função da dinâmica. Ou seja, tem uma própria dinâmica das permutas, né? Então tem que entender que tem toda uma dinâmica, então ele vai tentar ali ter uma rentabilidade maior
com esse fluxo diferente, ou seja, aproximadamente 80% do fluxo vem aqui, né, a vir a depender ali do desenvolvimento, né, mas é claro, né, a gestão sempre fala que tem segurança, etc e tal, mas de fato, tem todo um fluxo próprio disso e tem risco envolvido, né, então realmente quem estudar, né, esse fundo não é só colocar o dinheiro de troco de caixa lá, entender o que está acontecendo no fundo, e ele tem um percentual relevante, como eu disse lá em cima, em permutas financeiras, né? Tudo bem, né? Que, mais uma vez, é um fundo gigante e tal, tudo mais, mas tem que entender todos os riscos, porque não é apenas crédito, mas também tem outros fundos imobiliários, que tem algumas pessoas que não gostam, inclusive, né, de fundos que investem em outros fundos, fundos de papel que investem em outros fundos, né? E também tem permuta. Então tem essas três dinâmicas aí dentro do fundo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostar, deixa o like. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.